E nesse vídeo nós vamos falar sobre comunicação. Entender o porquê que tu trava na hora de falar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que tu precisa falar. Então é sobre isso. Se tu é essa mulher que fala e tem a sensação de que ninguém tá ouvindo, que tu tá falando sozinha, sabe? Aquela expressão eu falo e ninguém me escuta. Ou então eu falo e vai dar briga, então eu prefiro já nem falar para não gerar confusão, ou sempre que eu falo dá alguma briga ali na sequência, ou então eu falo e sou mal compreendida, parece que eu tô falando grego que ninguém tá realmente me escutando. Fica aqui comigo porque eu vou trazer pontos bem importantes aqui que vão te ajudar a melhorar a tua comunicação. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Adriana. Aqui no canal a gente fala sobre relacionamento, identidade, vida com Deus, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida mais leve e relacionamentos mais saudáveis. E se tu é minha aluna aqui no canal, tu já sabe que eu vou te pedir para te pegar papel e caneta e anotar, porque se tu não anota, depois tu não coloca em prática. E se tu não coloca em prática, tu não consegue realmente ter resultados aí na tua vida, né? E, claro, te inscreve no canal, deixa teu like e tudo mais. Então, assim, ó, sem delongas, vamos ao que importa, né? O que eu vejo na prática, assim, mulheres com muita dificuldade de se comunicar, de falar o que realmente precisam falar, de ter aquela comunicação que funciona dentro de casa, sabe? Aquela comunicação gostosa, sem medo de ser criticada, entendendo que o outro tá ouvindo, que o outro tá preocupado com aquilo tudo que tu tá falando. Enfim, essa eu vejo como uma grande queixa das mulheres. Mas, por outro lado, eu vejo elas andando em círculos sem saber o que fazer para melhorar. Então é sobre isso que a gente vai falar. Inclusive esse vídeo faz parte de uma série, eu montei 3 vídeos. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é entender por que tu trava. O que tem por trás disso? O que tá gerando tanto ruído na tua comunicação? Então o primeiro ponto que a gente tem que entender para poder avançar e resolver isso de uma vez por todas na tua vida é olhar para a tua história familiar, entendendo quem foram os teus pais, de que maneira tu foi criada, ou se por pais muito críticos ou talvez pais muito protetores. Primeiro cenário, os pais muito críticos são aqueles pais que tudo que aquela criança fala tá errado, né? Então eles estão sempre corrigindo, mas talvez eles percam a mão ali na hora de corrigir e acabem criticando demais. E essa criança vai ficando com medo de falar. Bom, eu não quero desagradar papai e mamãe, então eu não falo, porque eu já sei que se eu falar dá errado. Então a criança ela funciona de uma forma muito simples, né? Esse é o meu caso, né? Então eu venho de um cenário familiar onde eu tive pais muito críticos. Pais maravilhosos que tentaram fazer o melhor por mim e fizeram dentro do que eles podiam, mas muito críticos. Então, eu hoje em dia me comunico bem, tanto que estou aqui falando com vocês, quer dizer, me comunico melhor, né? E não tenho mais esse medo, por quê? Porque eu fui trabalhando essas questões dentro de mim, mas eu faço parte desse primeiro cenário. Então, por muito tempo eu tive muito medo de falar, porque eu achava dentro de mim que tudo que eu falava era errado, que a minha visão, a minha forma, a forma que eu via o mundo, as coisas que eu queria eram sempre erradas. Né? No segundo cenário dos pais superprotetores acontece o contrário. São aqueles pais que o filho nem precisa falar, que eles já vêm atender a necessidade do filho. Aqueles pais superprotetores que te colocaram ali numa redoma e tu foi perdendo essa habilidade, né? Lembrando que comunicação é uma habilidade, a gente vai desenvolvendo. Então, se eu venho desse cenário de pais muito protetores, eu praticamente não pratiquei isso. Eu estava ali na minha redoma, na minha bolha, recebendo tudo que eu queria nas mãos, praticamente sem fazer esforço. Entende o ponto? Então, primeira coisa, entender isso. Por que é tão importante a gente entender isso? Esse cenário inicial, da onde viemos? Porque sem consciência a gente não consegue resolver o problema. Então, a gente precisa tomar consciência que é esse o meu problema, para que eu consiga avançar e ir resolvendo isso na minha vida. É como se eu entendesse que, bom, existe uma menininha
carente e dentro de mim, uma menininha lá imatura dentro de mim, dentro de cada uma de nós tem essa menininha, né? Essa princesinha da Disney que tá lá, muito imatura, muito agarrada nessas coisas que aconteceram lá atrás sem perceber. E aí a gente vem pra vida adulta, só que a gente não consegue amadurecer e não consegue se libertar disso, e isso fica atrapalhando os nossos relacionamentos adultos. Porque lembrando, agora somos rainhas, agora estamos na vida adulta, agora estamos construindo o nosso reino, então precisamos nos comunicar de uma forma assertiva, nos posicionar, falar de uma forma firme, mas sem ser agressiva, né? A rainha, ela tem muito disso, ela é feminina, ela é doce, mas ela é firme, ela é segura, ela não engole os sapos, né? Ela não fica engolindo as coisas mal resolvidas, ela consegue se posicionar, né? Então é sobre isso. Então o primeiro ponto, resumidamente aqui, ó, o primeiro ponto realmente é entender isso. Qual é o teu cenário, da onde tu veio, quais as coisas que tu tá trazendo da tua infância para tua vida adulta e que estão aí prejudicando o teu dia a dia nos teus relacionamentos. Então esse é o primeiro ponto, essa tomada de consciência é muito importante e no próximo vídeo agora a gente vai ver sobre como que tu realmente vai conseguir falar sobre assuntos difíceis. Eu vou fazer algo mais prático no segundo vídeo, vai ser um guia com um passo a passo que vão te ajudar a falar sobre assuntos importantes, mas esse primeiro vídeo ele é muito importante, porque tu não vai conseguir colocar em prática se tu não entender isso. Então entende a tua criação, entende o teu cenário e tu vai amadurecendo isso tudo, tu vai te libertando desses traumas, dessas carências, dessas informações e vai amadurecendo, vai transformando isso dentro de ti. Esse é o verdadeiro processo de amadurecer. A gente pega as coisas que a gente tem de bagagem emocional e a gente vai amadurecendo, vai transformando isso em algo bom. Tá, rainha? Então eu te espero no próximo vídeo mas antes eu quero saber, aqui embaixo, coloca pra mim como que foi a tua criação. Teus pais foram mais rígidos, mais protetores? Quais as principais coisas que tu lembra aí da tua infância e que podem estar aí como fator determinante e te impedindo de te comunicar de uma forma mais saudável? Qual que era o cenário da tua família? Tá? Um beijo grande e eu te espero já agora no vídeo 2, onde a gente vai continuar esse assunto aí tão importante.